Olá, meus irmãos, como estão? Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto que diz assim, ó, despertando a criança interior. Esse texto não foi escrito por mim, mas eu vou ler para os irmãos e vou contar aquilo que eu entendi. Então, isto dito, a gente poderia começar orando. Senhor, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu coloques nos nossos corações aquilo que tu desejas que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tantas coisas maravilhosas que tu tens nos dado. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o texto escolhido é Mateus 18, de 1 a 4. E diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Bom, irmãos, então assim, o versículo escolhido foi o 4, que diz: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Bom, o texto quem escreveu foi a irmã Carla Machado. O título é Despertando a Criança Interior, e ela começa dizendo que uma das coisas que ela mais gosta de fazer é ser palhaço. Então eu imagino que ela deva trabalhar como palhaço, e ela descreve aqui da alegria que é ser palhaço. Então, ela diz que muita gente não gosta de ser palhaço, pois ele é bobo. O inocente, aquele que paga mico. E ela não, ela diz que ela adora ser palhaço, ela gosta justamente por isso, porque o palhaço é bobo, é inocente, porque paga mico. Então, o palhaço desperta em nós a criança interior, aquela inocência que perdemos ao longo da vida. Bom, eu sou sempre uma pessoa bem-humorada, eu gosto de dar umas tiradas, falar umas coisas alegres e tal, mas eu não gosto de ser palhaço. Assim, nunca me ocorreu em me vestir de palhaço, mesmo em festinha de criança, essas coisas assim, sei lá. Então, ela acha legal, mas eu acho que não necessariamente o palhaço é quem vai despertar em nós a nossa criança interior. Bom, então ela diz que enquanto ela, Carla, por fora quer se proteger a todo custo e ela duvida de tudo e das intenções de todos, a Carlota interior quer abraçar, quer se doar sem medo de ser machucada. Então ela diz que era uma pessoa por fora que duvida das pessoas, que duvida das intenções e duvida de todos. O interior dela não, quer abraçar, quer se doar, sem medo de ser machucado. Então, eu já não penso assim, né? Eu entendo assim, o meu interior é muito semelhante com o meu exterior. Então, do jeito que você me vê, é o jeito que eu sou. Então, se eu não estiver satisfeita com alguma situação, com alguma coisa, você vai ver escrito na minha testa. Então, a nossa irmã aqui que escreveu o texto, não. Ela, por dentro, ela é de um jeito e por fora ela é de outro. Então, ela diz assim, que enquanto muitos vestem suas máscaras para se enquadrarem em seus diversos papéis sociais, o palhaço veste o nariz para libertar de todas elas. Assim ela acredita. Eu imagino que não necessariamente a gente tem que vestir estas máscaras para os diversos papéis sociais, né? Eu acredito que quanto mais legítimos e verdadeiros nós formos, nós seremos melhor sucedidos, né? É o que eu penso. Então ela diz aqui, ó, que Jesus afirmou lá em Mateus 18:3, que a gente acabou de ler o texto, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, para a gente viver o reino de Deus na terra, a gente precisa se despojar de tudo aquilo que nos impede de viver a criança inocente que um dia fomos.
aquela criança que via a todos como amigos, que não tinha preconceitos, que sabia dividir tudo com todos, sem interesse em acumular, que dormia tranquila, sabendo que o papai estava providenciando tudo, que pulava da cama com alegria para viver mais um dia, sem murmurações, sem lembranças do que ficou para trás, nem ansiedades, como o que esperava no amanhã, vivendo apenas aquilo que Deus preparou para aquele momento. Então, ela diz aqui que se a gente quiser viver o reino de Deus na terra, a gente precisa se despojar de tudo aquilo que nos impede de viver a criança inocente que um dia fomos. Mas, na verdade, a palavra de Deus diz que se você quer ir para o céu, se você quer realmente ir com Jesus, você tem que ser como uma criança. Não é o reino de Deus aqui na terra. A Bíblia diz que se você quiser ir para o céu, ter o reino de Deus com Jesus, morar eternamente com Jesus, você tem que ser como uma criança. Então, eu gostaria de fazer um comentário que é bem diferente dessa questão aí de ser palhaço, do reino de Deus aqui na terra. Então, eu já disse aquilo que eu entendi a respeito do que ela falou e eu vou acrescentar aqui mais alguma coisa, né? Então, eu gostaria de lembrar os irmãos que Jesus Cristo é sensacional, né? Ele foi homem, viveu entre nós e ele nunca perdeu uma oportunidade de pregar, de ensinar, de mostrar alguma coisa para nós, né? Então, em qualquer momento, Jesus tinha uma lição para nos dar. Então, ele usou aquele momento em que os pais levavam os filhos para serem abençoados, e tudo indica, né, que os apóstolos iam estar impedindo, né, porque com certeza, acho que eles achavam assim, essas crianças aqui não tem nada a acrescentar no ministério de Jesus, né? Mas a Bíblia diz, e é bem clara, que se a gente não for como a criança, nós estamos condenados a não entrar no reino de Deus. Então, não é como o texto que está escrito aqui, que a irmã Carla Machado escreveu, não é o reino de Deus aqui na terra. A Bíblia é bem clara. Se não formos como crianças, nós não poderemos ver o reino de Deus, estaremos condenados. Então, como que é uma criança? Logicamente, criança, né? Porque é criança que já, como muitos acreditam, é anjinho, vai para o céu, né? Todos nós nascemos com o pecado original. É logicamente que existe uma determinada idade que o Senhor deve inocentar as crianças, mas como eu sempre digo, existe um juiz e um juiz não sou eu. Então, eu creio que criança tem o lado ruim, tem o lado bom. Mas a criança é muito melhor que nós adultos, né? Então, as qualidades boas das crianças são elas são muito amorosas, elas têm um amor abnegado, né? Não necessariamente quer alguma coisa em troca, elas confiam plenamente, elas vão de olhos fechados. Se o pai disser pula, ela não quer nem saber se é alto, se é baixo, ela pula porque ela tem confiança. As crianças são puras, elas têm uma capacidade de entrega fantástica, têm uma capacidade de descansar sob o cuidado dos responsáveis, né? Os responsáveis amorosos. Então, elas confiam plenamente. Se a pessoa que cuida delas disser, olha, você vai receber isso depois, ela acredita, ela tem certeza. E ela fica aguardando esse momento chegar. Então, assim, a gente tem que ser como uma criança. Mas a gente não pode ser uma criança, né? Como tá lá em 1 Coríntios 14, 20. Diz assim, ó. Irmãos, não sejam meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, a palavra aqui quer dizer assim, você não tem assim o juízo de menino, mas tenha entendimento de adulto. Então a gente tem que ser como uma criança assim para entrar no reino dos céus, com as suas melhores qualidades, mas a gente não pode ser uma criança. Então a gente deve manter as melhores características de uma criança, né? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele estava enfrentando problemas seríssimos lá em Corinto, porque ele estava com
com cristãos que estavam agindo como crianças. E isso, mas que criança naquilo que lhe falta para se dar bem, que é a maturidade, né? Então, 1 Coríntios 3:1 diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, assim, neste sentido, não, aqui a gente tem que ser maduro e agir como adultos. Então, temos que ser como crianças no nosso modo de agir, mas no nosso modo de vivenciar a nossa vida cristã, temos que ter maturidade. Então, Paulo estava pastoreando crentes infantis, né? Que, na verdade, já deveriam ter maturidade na vida cristã. Então, de novo, a gente tem que ser como crianças e não sermos crianças espirituais, né? Então, este equilíbrio entre ser como criança e não ser criança é um equilíbrio muito importante para que a gente possa realmente viver uma vida cristã com responsabilidade e que dê frutos. Então, em 1 Pedro 2:2, Pedro ensina para a gente uma coisa bastante interessante. Ele diz assim, olha: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, veja bem, olha só que coisa importante que o Pedro nos ensina, né? A gente tem que desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. E como é que a criança recém-nascida deseja o leite? Criança recém-nascida mama toda hora, pelo menos de 3 em 3 horas está lá buscando leite, querendo se alimentar. Então é isso que o Pedro nos diz. Nós temos que buscar avidamente o leite espiritual. Então, nesse sentido, sim, temos que ser como crianças, né? Termos apetite voraz, um apetite voraz pela palavra, pela leitura, pela conexão com o Senhor, por ouvir o que Ele tem para nos dizer, por vivenciar uma vida cristã maduras, mas com o coração como crianças. É assim que a gente tem que buscar o Senhor. Então, a gente tem que ser como crianças, confiar no Senhor, ter certeza de que Ele tem cuidado de nós e continuará cuidando, como o Pai amoroso que é. Agora, a gente não pode, de jeito nenhum, ser criança e ficar apresentando e vivenciando meninices que vão prejudicar a nossa vida cristã. Então, que nós sejamos, né, irmãos, responsáveis, que nós possamos ser como crianças, assim como Jesus Cristo nos diz que é o que nos fará entrar no reino dos céus, e que possamos não ser crianças com meninices, com coisas que desagradam ao Senhor. Bom, nosso manancial termina assim, ó: seja como a criança, viva na dependência daquele que cuida de você. Isso é fundamental. Bom, eu termino aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa, e lógico, a palavra de ordem, que é saudades.